Fala, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos, estou com meu parceiro Périx aqui, Periclão, é o Pericão, é o Pericão do Exalta Samba, não, mas olha aí, ó, não, o homem Um pouquinho mais magrinho. tá fininho, tá, Tá fininho, bem tá, fininho. né, tá dentro da estica, o homem tá muito grande, né, cara? Rapaziada, é o seguinte, estou aqui com meu amigo Périx, também aqui junto conosco na luta contra a alienação parental e a favor dos direitos dos homens, que é o mínimo que nós queremos, né, Pérez? É o direito. Se todo mundo né, deve ter direito, nós vamos ter que lutar pelos nossos, já que estão sendo desrespeitados. Estou aqui em São Paulo, quem me acompanha lá no Instagram, na rede vizinha, sabe, eu estou rodando o país, conversando com muita gente bacana, como o Pérez, um baita visual legal aqui no sítio dele, aqui em São Paulo, na cidade de Arujá. Qual é que é o nome do sítio aqui? Sítio Adulão, Estância Adulão. Estância Adulão, pesquisa aí, se for vir pra região, procura o homem aqui, no sítio dele é bacana, dá pra te hospedar aqui, tem baita visual, tem uma piscininha bacana aqui. Estância Adulão. Tem a segurança, tem a menina, cadê? Tem a segurança, a cachorrinha aqui dele, que é super bacana, receptiva também. Vai querer comer o teu churrasco, né? Porque isso que ela fica atrás do churrasco da galera. Mas é isso aí. Pessoal, tava aqui batendo papo com o Pérez, ele tava me contando um pouco da história dele também, o que levou ele a se engajar nessa luta. E é importante que nós conversemos e mostremos essas situações para que você aí que acompanha e que, né, também está percebendo que a coisa está desandada, também volte e também participe dessa luta. E eu queria que você contasse para a gente aqui rapidamente, até de uma maneira onde você não se prejudique. Eu sempre deixo bem claro isso porque, né, pode ser que o outro lado de lá vá, né, querer te prejudicar de alguma maneira, mas é bom não citar nomes, não ficar entrando em detalhes muito profundos, mas assim, um apanhado geral do que te levou a perceber que era preciso lutar. Peraí, você pode contar pra gente aí? Então, o instinto que sempre pegava, assim, era um instinto paterno, um instinto de ser pai, é o que sempre norteou, mesmo antes de eu ter tido filho, né? Então eu acho que isso aí foi sempre o pivô de tudo, né? Então aí eu me relacionei, casei, eu tive um filho, né? Uma pessoa assim, que dentro do que ela sempre acreditou ser o bem, sempre cuidou bem das crianças e tal. Em resumo, assim, hoje eu consigo ter praticamente acesso livre ao filho, né? Ela facilita, consigo até mais do que a justiça. Então é muito mais que uma coisa só pessoal, né? O que acabou me levando a entrar nessa luta, né? E qual que é o ponto dessa luta para mim, né? Além de alienação parental, além de falsas acusações, né? Além do mau uso da Maria da Penha. Então, lembrando, minha situação hoje está praticamente toda resolvida, eu não estou falando de algo pessoal, eu estou falando da causa. Sim. Né? Até espero que até um dia ela vai fazer um vídeo junto comigo também, defendendo a parte de família, porque nessa caminhada, o que ficou claro? Mesmo antes de eu conhecer tudo isso, entrou numa parte já espiritual, não digo nem religiosa, porque religiosidade, liturgia, regras, que seja lá de onde for, só limita a gente e tira a essência das coisas. Então, por uma parte espiritual, foi ficando claro que tinha algo contra a paternidade, né? Hoje fica claro, né, em relação ao combate à masculinidade e tal, mas isso aí a gente vê depois. Mas o que resumiu foi esse ponto, de tinha algo contra a paternidade. Né? Eu não conhecia de justiça, não conhecia de separação, não conhecia nada. Os amigos advogados falavam como que funcionava o sistema. Então, começou a ficar claro que existia um sistema contra a paternidade. Né? E orando muito, buscando a Deus, Deus foi mostrando nessa direção aí. Né? Que seria um cortar a cabeça dos sacerdotes. Né? Não, vamos cortar a cabeça dos homens, vamos cortar a cabeça do sacerdote. Por que eu falo sacerdote? Seria alguém que está ali para pagar o preço, né, pela família, o sacerdote do lar, cuidar da mulher, cuidar da esposa, cuidar das crianças. Então, assim, não é um movimento contra as mulheres, aqui não é um movimento de classe, é um movimento para a família. É um movimento para a proteção das mulheres, não é um movimento para a proteção dos homens, entendeu? Que através dessa restauração da paternidade, né, esse lado sadio começa a fluir.
tanto para as mulheres que precisam de proteção, mas principalmente para as crianças. Então foi ficando claro isso aí, e depois, na caminhada, conheci o trabalho do Alexandre, né, que guerreiro aí, e movido por Deus, na soberania de Deus, foi e encontrou o Marcos Heredia. Então nessa caminhada, depois de 2 anos, com tudo isso linkando, foi um ponto-chave a história do Marcos Heredia, né? Que é o esposo o ex-esposo da Maria da Penha, entendeu? E aí Deus usando o Paiva aí para restaurar a história dele, né? E ele é uma representatividade do que tem acontecido como nação, como família, como conservadorismo, como homens, como mulheres que sofrem, como as crianças que sofrem. Toda a representação para mim, com esse mover espiritual que eu creio que Deus guiou, tá ali no Marco Heredias, né? Eu sou cristão faz um bom tempo, não estou falando de religiosidade, estou falando de cristianismo, conectado com Jesus, conectado com Deus. E aqueles que são da área entendem que em certos momentos precisa de uma quebra de maldição, precisa de uma oração específica para quebrar o ciclo do mal. E a representatividade desse ciclo do mal contra a família, contra os homens, contra a paternidade, começou ali através da vida do Marcos Heredia, né? Com uma falsa acusação que virou uma lei para proteger mulheres, mas baseado numa mentira que não protege de fato as mulheres, porque as mulheres que realmente sofrem violência se sentem inibidas em procurar, né? Por causa do mau uso de outras, aquelas que precisam pagam. E então, através do Marcos Heredias, fica claro que assim, ainda há tempo de fazer um ato profético através da vida do Marco Heredias, né? Um foco de trabalho específico para restaurar toda essa ordem, né? O Marco Heredias foi um homem que cuidava dela, cuidava da esposa, entendeu? É um homem aí que está... Quantos anos o Marco Heredias está mais ou menos? Agora, em 2023, vai fazer 40 anos. Foi em 83 que aconteceu o problema deles, né? 40 anos. Então ele ainda... É admirável que o velho tá lá ainda firme e forte. Passou por coisas que a gente não passaria a metade. O cara é guerreiro, tá aí vivo. Essa geração atual não vai aguentar um décimo do que ele aguentou. Assim, a geração... Né? E aqui não é uma crítica... para atacar, mas a gente tem que citar isso, porque a nova geração talvez não entenda o que é a vida antes dessa época de internet. A vida era muito, muito sofrida. Então, eu acredito que as facilidades de hoje deram para essa nova geração muita comodidade, uma tranquilidade muito grande. Então, elas não estão acostumadas a enfrentar dificuldades grandes na vida. Então, não aguentariam realmente 10% do que ele aguentou na vida. É complicado, tá louco? Então, aí eu assim, observando tudo, umas direções até espirituais, né, de um todo do que vem acontecido com as famílias, com homens, com essa nova geração que já cresceu sem pai, né? Eu já não fui criado por pai também, mas graças a Deus tenho contato com meu pai hoje. É importante salientar isso que você falou, porque hoje tem uma estimativa de 40% dos lares é formado tem família, é sem o homem presente, sem o pai. É só a mulher e a criança. É uma geração, praticamente metade da geração atual cresce sem uma representação masculina do lado. Tá vendo? Então aí fica a sociedade tudo desse jeito. Aí a gente fica tudo perdido, porque exatamente aquilo que eu falei. O sacerdócio do homem, né? A firmeza que o homem... O homem, entendeu? A gente não está falando aqui de machismo, entendeu? Não é disso. Safado tem que pagar. Entendeu? Homem que abusa de mulher, né? Que bate em mulher. Cara, o cara tem que pagar. Isso não é homem. Entendeu? A gente tá falando de homem. O cara de bem, o cara que quer ter uma família, o cara que quer conviver com os filhos. Entendeu? O cara eu não sei se você concorda, mas eu tenho uma opinião com relação a essa questão do homem que bate em mulher. O cara que faz isso, não é que ele é um cara machista. Ele é um cara que não respeita nada. Ele faz mal à mulher, ele faz mal ao vizinho,
ele dá golpe, ele é um picareta, ele é um pilantra, geralmente. É um safado, é um cara que não tem escrúpulos. Então, esse cara... Não é uma briga de classe. Exatamente, não é uma coisa de homem contra mulher, é uma coisa de uma pessoa que não tem moral, uma pessoa que age totalmente de maneira incorreta, e não só com a mulher, também com a mulher, mas com toda a sociedade, com o patrão dele, sabe? É um cara que não tem uma moral muito bem estabelecida, então ele acaba cometendo maldade para todo mundo que cerca ele. E a mulher também acaba pagando preço. Isso. Então foi colocado como uma coisa de homem contra mulher, mas nunca foi, na minha opinião. Não sei se você concorda. Enfim. Não, eu concordo. E é esse o ponto. Então a gente está falando de um trabalho dessa restauração. E representado ali no Marco, entendeu? Que foi um cara que quando aconteceu lá o assalto na casa dele com arma, talvez vocês nem sabem disso. Até aproveitando, né? Procura aqui no canal, tem a playlist do Marco Antônio Heredia de Viveiros, e você assista lá, tire você as suas conclusões. Eu sempre digo isso. Não acredita em mim, não pegue, vai lá e assista. Ouve ele. Ouve o cara falando, ouve ela falando também, as entrevistas dela, foi o que eu fiz até chegar na minha conclusão, né? Então faça isso, faça esse trabalho, dá trabalho, só que... E talvez você não queira ter esse trabalho, tudo bem, eu compreendo, mas então não opine sem ter a total certeza. Vai e pesquise antes de você ir dar uma opinião, é isso que eu sempre digo. E aí eu faço um chamamento assim, você que foi machucado, agora eu vou pegar uma coisa ampla, por religião, por religiosidade, né? Você que alguma vez já achou que estava tendo um compromisso com Deus, mas pessoas te feriram, pessoas te detonaram, a religião te matou, né? Tudo isso foi roubando o seu sacerdócio, tudo isso foi roubando a sua identidade como homem, né? E aqueles que entendem isso, entendem esses mundos espiritual, de oração, de restauração familiar, aqueles que lutam por restauração familiar, que trabalham com isso, eu chamo a atenção a isso. Nós temos hoje uma pessoa que representa um peso espiritual no nosso país, que é o Marco Heredias. Ele representa da onde surgiu a lei Maria da Penha, né, que deveria ser para proteger mulher, mas tem sido mal usada, porque mulheres, muitas não são protegidas por ela, por essa lei. Homens estão pagando pelo mau uso. E vamos focar, se você quer restaurar, se você quer trabalhar com família, se você ora pelo país, se você ora por família, foque, conheça o Marco Heredias, né? Aqueles que têm mais influência, quem sabe um dia até rola um ato profético aí, né? com a vida do Marco Heredias, para fazer uma quebra dessa maldição, né? E realmente a estrutura familiar, a verdade familiar ser protegida. Com a restauração desses homens de bem, desses sacerdotes de bem, as mulheres que sofrem não vão passar pelo que passam, né? E homens que estão aí capengando pela metade, sem uma hombridade, vão começar também a ser restaurados, né? Então fica esse apelo aí. Legal. Eu quis bater um papo aqui, a gente estava conversando, né, Pérez? Aí eu falei assim, vamos gravar, porque eu acho importante você dar esse seu ponto de vista, sua cosmovisão do problema, porque muito provavelmente vai ter algumas pessoas que nos acompanham que vão concordar com isso. Algumas talvez discordem, mas eu só peço respeito, né? A questão da religião é uma coisa que o Pérez tem uma força muito grande. A minha história também tem muita ligação com a questão de religião. Eu estava conversando com ele aqui antes, já citei algumas vezes, mas eu evito falar, mas o meu problema todo de direção parental tem todo um arcabouço ali envolvido com a religião. Então, assim, eu só peço respeito, porque tem algumas pessoas no meio masculinista que são totalmente críticas no meu trabalho, porque eu dou essa visão de que nós temos sim que ter, assim, eu não digo nem que é um direito, mas assim, a possibilidade de ter uma família, porque a nossa geração era uma coisa comum, hoje em dia não. Eu até entendo se você é um cara que quer viver sozinho, tem alguns no meio masculinista que são caras que são os MGTOWs, e ok, beleza, mas se você começar a passar a sua vida numa peneira, você vai ver que no fundo, você gostaria de ter, talvez teve algum problema, alguma coisa te machucou na vida, Exato. Ou não teve um pai presente, mas no fundo você queria ter um pai presente. Exatamente. Né? Então, quer dizer, tudo ali gira em torno da destruição familiar, isso é fato. A própria Lei Maria da Penha que você citou, ela vem de um trabalho construído pelo feminismo, que é aquela coisa de tirar o pátrio poder do homem e entregar para a mulher. Então, você vai quebrando a visão de que o homem é inclusive necessário, que o feminismo fala isso.
As teóricas dizem que o homem é inútil, não serve para nada. Fez ali, tchau, pode mandar embora e bota qualquer outro lugar que serve na cabeça delas. Só a mulher tem importância. Então, a nossa luta realmente remete a essa guerra, digamos assim, espiritual, como diz aqui o Péricles, que é uma destruição da toda aquela ideia de construção de sociedade que nós temos, que é o que justamente elas atacam, que é a questão do patriarcado. Elas usam, né, a tal da referência do patriarcado, porque como era se fosse algo porque negativo. Exatamente, mas no fundo elas querem um patriarca para bancar elas, para cuidar delas. O homem tem que proteger elas. No fundo agora está começando a ter um movimento de retorno de algumas mulheres a esse ponto de vista. Eu quero sim que um homem cuide de mim. E aí, só que isso está gerando todo um conflito de gerações e de relações. E ninguém mais está confiando em ninguém mais quer se relacionar. Por quê? Porque está tudo distorcido, está tudo, né, bagunçado. E você cita o Heredia como um ponto-chave disso. Eu concordo, eu acho que tem alguma coisa além do sol natural, porque eu sempre digo, já citei acho que alguns vídeos também, que existe uma força acima da gente, isso é fato. Você pode acreditar ou não acreditar, mas assim, pode alguma dar coisa... o nome que você quiser. Dá o nome que você quiser, mas alguma coisa... existe uma força maior, existe uma força. Né? Eu sempre digo assim, você falou que tem... você citou até a questão da quebra da maldição, né? Acho que nas famílias vem aquela sequência de destruição, digamos assim. Maldições hereditárias. Maldições hereditárias, que tem que ter um momento que você pega e você, muda o ciclo. Por exemplo, eu sempre digo o seguinte, eu acho estranho quando acontecem muitas coincidências. Quando são várias coincidências, não é só coincidência. A minha vida pessoal, por exemplo, se você pegar o meu caso pessoal, né, que eu acabei sendo tragado por essa pauta de alienação parental também, porque eu sou vítima, minhas filhas são vítimas. Aí eu comecei a pesquisar sobre alienação parental, não sei se você sabe, Pérez, mas tem vários pontos assim que me deixaram perplexo, e links com a minha vida pessoal com a pauta. Por exemplo, dia 25 de abril é comemorado o Dia Mundial de Combate à Alienação Parental. Foi exatamente o dia que eu me casei com a genitora das minhas filhas, foi dia 25 de abril de 98. A minha filha, a Rafaela, a segunda, minha filha, a minha caçula, nasceu em 2010, que é o ano que foi sancionada a lei da alienação parental. A minha primeira filha nasceu em 2006, é o ano que foi sancionada a lei da Maria da Penha. Nossa. O Marco Antônio Heredia Viveiros e a Maria da Penha se conheceram no ano que eu nasci. Parece que assim... Você é o ponto. Tem outra coisa. O dia que foi protocolado a lei de alienação parental no Congresso Nacional, quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. Foi dia 4 de fevereiro, é o dia que eu nasci. Dia 4 de fevereiro de 76 eu nasci. Dia 4 de fevereiro de 2009, protocolaram a lei de alienação parental no Congresso Nacional, o dia que eu nasci. Então tem muitas datas que coincidem com a minha vida pessoal, que parece que eu vim na Terra, eu vim para uma missão mesmo. Não. E assim, eu não sabia. Aí depois quando eu comecei a pesquisar, cara, aquilo, meu Deus do céu, cara, tem uma coisa que... Assim, quando é uma coisa só é coincidência, agora são várias, peraí, alguma coisa aqui tem algo a mais, né? Então acho que, tipo assim, é uma missão, realmente, eu encaro como uma coisa que já uma luta de vida. Um chamado. E acho que tudo vai conectando, como você falou, as coisas vão acontecendo e eu acho inevitável que isso mude, porque, como a gente conversava aqui anteriormente, chegou num ponto onde, assim, já é a beira do abismo. Então a humanidade tem que retroagir um pouco, pelo menos que seja um pouco. Então isso aqui eu quero deixar o recado, já finalizando, aqui já estamos com quase 20 minutos, já levando para o final do vídeo, eu quero deixar aqui uma mensagem. Acredita, dá pra gente mudar, dá pra virar esse jogo. Porque muitas pessoas que me acompanham também já desistiram. Não, cara, não dá em nada, eu admiro o seu trabalho, mas isso não vai dar em nada. Cara, muda essa visão derrotista, pessimista. Porque, cara, eu inclusive postei um videozinho ontem no Instagram, que diz o seguinte, a verdade, ela nunca vai, a mentira nunca vai se virar verdade. Uma coisa que é injusta nunca vai virar justa. A injustiça é injustiça, ponto. A mentira é a mentira. A mentira nunca vira verdade. Então isso é uma lei universal. Isso é universal. Então a nossa luta, ela tem sim um final feliz. Mas cabe nós nos unirmos e virmos para o fronte. Porque se você aceita o erro, aceita a injustiça, ela só vai prosperar. O mundo vai te estragando. Exatamente. Se você para, já deu, daqui não passa mais, ela é obrigada, o mal é obrigado a recuar. Entendeu? Então, cara, é isso. E eu quero, mais uma vez aqui, agradecer meu amigo Pérez aqui, ele ficou sabendo que eu vinha para São Paulo. Vem aqui, Paulo, fica aqui, ele me hospedou aqui no sítio dele. Sou muito grato aí pela sua ajuda, Pérez, brigadão mesmo. Tamo junto. E, cara, eu só quero que as pessoas entendam que isso é uma necessidade
e que você ficar parado, inerte, você está compactuando com a maldade, com o erro, com a injustiça. Então se levante, venha conosco, venha para a luta, porque a vitória é nossa. Faça parte dessa vitória, beleza? Isso aí, gente, se levanta. Curte, comenta, compartilha, manda para aquela pessoa que está desanimada, para ele também avaliar o ponto de vista do Pérex com a questão da religiosidade, que nós estamos no momento de quebra de maldição. Está no momento de quebra de maldição e daqui para frente a coisa vai melhorar, beleza? Beleza. Abraço. Falou, E o gente. dedinho vai pro botão.